Salve, salve, pessoal! Prazerzão estar aqui neste primeiro episódio do podcast Erga Omnes. Primeiro por quê? Primeiro porque o outro foi piloto. Não valeu, né? Não valeu. Piloto é... Piloto de teste. Não conta. Esse é para valer. Agora, esse a gente tem um convidado, cara, que... sensacional. Primeiro que esse convidado é uma pessoa que eu admiro há muitos anos. Aprendi e aprendo muito com ele. Então, Newton, primeiramente, muito obrigado por estar aqui com a gente. Pelo convite. Muito obrigado, Newton. Muito obrigado pela presença. Nosso primeiro programa, primeiro de muitos, né? Sim. Esperamos aí que... E já vai voltar. Já é nosso convidado aí efetivo. Vai voltar outras vezes aqui, com certeza. Já faz parte da banca, com certeza, com certeza. Você, Newton, é uma pessoa que eu admiro em todos os sentidos, sabe? Desde a tua vida, o teu caráter, a tua história. Você é uma das pessoas que me inspirou a fazer direito. Fiquei sabendo isso, fiquei emocionado. Olha poxa vida. Você é uma inspiração mesmo. Eu tenho certeza que não é só para mim, que é para muita gente, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, gente. E acho que é isso, né? A gente está promovendo encontros, né? A vida é encontros, né? Acho que isso é o mais interessante. O Newton, ele é advogado, ativista dos direitos humanos, ativista dos direitos ambientais, cantor, roteirista, compositor. Um currículo aí que não caberia nesse episódio aqui, eu acho, né? Um currículo muito, muito bom mesmo. Você quer falar um pouquinho sobre o que pelo você tanto faz? de coisa, né? Você já Bastante. descobre um pouquinho a idade também, né? Além dos cabelos já começarem a dizer qual é a idade, o currículo vai acabando dizendo também. Eu acho que eu faço as coisas que eu gosto, cara. Acho que isso é o mais importante, assim. Eu desde pequeno, eu queria fazer faculdade. Isso era uma coisa que... eu me lembro que, na época que tinha comícios, teve um comício no bairro que eu morava e eu subi no palco. Não sei porquê, chamaram lá. Tinha um radialista aqui de Campinas, muito famoso, chamou uma molecada lá. O político ainda não tinha chegado. Coisa de, sei lá, 89, 87, que ainda era permitido o comício, né? E aí o radialista me perguntou, então, bairro de periferia, estava assim, próximo do córrego ali do bairro. O que você quer ser quando crescer? E a primeira criança que ele perguntou foi eu. E eu respondi assim, jornalista! E aí, tipo, ele ficou meio desconcertado, assim, acho que ele não esperava aquela resposta, né? As outras crianças, eu quero ser isso, aquilo, profissões mais próximas ali do cotidiano, né? E eu cresci com essa... Eu tinha uns 7 anos, eu imagino, uns 7 anos. E então eu acho que desde criança eu queria estudar e eu queria conhecer outras coisas. Para mim, o jornalista contava histórias. E eu tinha essa ideia, assim, né? E eu via pouco, porque minha família não tinha TV, mas eu via o jornalista de rádio, né, que contava aquelas histórias, que é o que vocês estão fazendo hoje, né, que é o podcast. As histórias que Gil Gomes contava, tinha outros, né, radialistas, né, muito bacanas que contavam as histórias nos anos 80 e a gente ouvia as histórias pelo rádio, né? Eu acho que aquilo me influenciou de alguma maneira. Depois acabei que meu caminho não foi esse, mas a primeira profissão que eu quis ser foi jornalista, né? Faço o que eu gosto, assim. Então, acabei fazendo a faculdade de Direito por um desencontro. Eu queria ser médico, tentei ser médico durante muito tempo, fiz cursinho, todos que você imaginar eu fiz. Cursinho universitário, que tinha, a maioria das pessoas nem lembra desse nome do cursinho universitário. Eu fiz o Objetivo Universitário, Etapa, COC... E eu prestava vestibulares e não passava na segunda fase. Até que um dia eu fui para uma aula, demonstração na Unicamp, e passei mal, desmaiei, e um professor de biologia falou, acho que não é isso. Eu falei, acho que não é mesmo, né? E depois acabei indo para o direito. Legal. Ô, Newton, tem uma professora nossa que ela diz assim, que toda pessoa que escolhe o direito, ela escolhe porque ela tem uma inquietação. Essa pessoa está desconcertada com a sociedade. Acho que é por isso também que o Felipe escolheu. Eu também. Quais eram as tuas maiores inquietações? Olha, concordo plenamente com a sua professora. Acho que eram muitas inquietações. Acho que eu sempre fui uma alma bem perturbada, assim, de não aceitar as coisas que eram colocadas, né? Então, eu era aquela criança que o porquê sim, para mim, não era a resposta. Tinha que ter uma justificativa. Mas não pode comer isso. Por quê? Porque sim. Porque sim, assim, me dá uma justificativa aí, né? Então, eu sempre fui muito inquieto. Eu não gostava das respostas prontas, né? E acho que a sociedade, ela traz respostas prontas
que são mais fáceis, mais palatáveis, e eu nunca gostei. Acho que uma das minhas inquietações era essa, de ver as coisas sendo colocadas e para muita gente estava tudo ok, mas para mim não estava ok. Então, o lugar que as pessoas estavam, o jeito que elas eram tratadas, eu sempre fiz essa observação de como as pessoas eram tratadas diferente, né? Por uma série de motivos. Eu lembro que o meu pai, né, os homens, né, tinham né, homens mais antigos tinham mais traços de machismo ainda, né? Então meu pai às vezes ele não permitia que a minha mãe fizesse algumas coisas, e eu achava aquilo muito estranho. Então eu tinha inquietações que depois eu fui descobrir que era uma discordância em relação a machismo, ao racismo, ao jeito que as pessoas eram tratadas. Eu acho que já era uma vocação, então, sua, que assim, sim. Talvez para os direitos humanos, para essa Possivelmente, linha, né? possivelmente, né? E acho que essa coisa da arte também, minha família ela é permeada pela arte, né? Meu pai tocava instrumento, plantava bandas e corais na Assembleia de Deus. Em algumas igrejas batistas também ele ajudou. Minha mãe tocava instrumentos, minha família sempre foi envolvida com música. Eu acho que o artista ele também tem essa alma que não aceita as coisas como tá, que quer mudança sempre, né? Eu acho que essas minhas inquietações eram essas. Dentro do direito, qual foi a sua primeira área que você se apaixonou? Você falou, não, eu preciso atuar aqui, que eu quero mudar o sistema, mudar a sociedade. Qual foi o seu start, assim? Minha primeira paixão no direito foi direito constitucional, né? Quando a gente falava muito da Constituição, e as primeiras aulas, quando eu fui entender a Constituição, né, que a nossa Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, eu fiquei apaixonado pela Constituição. Sim. Assim, eu acho que eu já li a Constituição bem mais vezes do que eu já li a Bíblia, por exemplo. Aliás, eu nunca li a Bíblia inteira, mas a Constituição eu já vi várias vezes. Assim, e alguns artigos ali me chamavam muito a atenção. Me chamava atenção, o preâmbulo me chamou a atenção. Olha só, o preâmbulo me chamou a atenção por aquela coisa do Estado ser laico, mas nós reunidos em nome de Deus me chamou a atenção logo de cara. E eu levei isso pro professor de Constitucional, que era um coronel reformado, e ele achou... Não, mas por que você está lendo o preâmbulo? Não, é porque faz parte, não faz? Então tem que ler, né? Exatamente. Então, a minha primeira paixão no direito foi o direito constitucional. E depois eu fui gostando muito de direito ambiental, quando eu tive a matéria de direito ambiental, direito do consumidor. Direitos humanos eu não tive na faculdade, né? Meu curso não teve uma grade, direitos humanos na grade. Então, primeiramente constitucional, porque eu acho que quando chega ali nos direitos e garantias ali, a gente fica apaixonado. Depois veio direito constitucional, civil, e eu nunca gostei de direito penal. Nunca tive interesse nem de fazer nada, nem peça na OAB, nada com direito penal. Newton, só te interrompendo um minutinho, se você ainda não deu like no nosso vídeo, aproveita esse momentinho, dá um like, se inscreve no nosso canal, que a partir de agora, esperem que novidades virão por aí. Isso aí, senta a mão no like lá, like, manda pro amigo, manda para aquela pessoa que você nem gosta muito também, pode mandar. Manda lá. Erga Homens é para todos, não é só para quem você gosta. Exatamente. Newton, voltando aqui a falar do seu professor de constitucional que te motivou a trabalhar com direito, com direitos sociais, com os direitos humanos. Teve algum assunto, assim, algum tema que você trabalhou com ele que te deu essa motivação? Assim, eu vou abordar aqui os direitos sociais, os direitos humanos. Como que foi esse seu ingresso na universidade? A matéria de direito constitucional você já tem desde o primeiro semestre, né, no curso de direito. E eu estava ali como um aluno cotista, né? Óbvio que nenhum dos meus amigos ali sabia. E houve um momento em que nós estávamos estudando ali o artigo 5º, fala sobre a questão da igualdade. E aí ele traz um exemplo, o meu professor trouxe um exemplo sobre a questão da igualdade, e ele diz, então, que não concorda com as cotas raciais, porque ele considerava que todo mundo igual. E aí eu discordei dele. Discordei porque eu era um aluno cotista. Que ano que foi isso aí? Foi 2004. 2004, no final do semestre. E aí aquela situação acabou sendo trazida pelo professor,
E eu já estudava esse tema, assim, não, né, academicamente, mas eu pesquisava sobre isso. Eu já era participante do movimento negro, né? Foi através do movimento negro que eu consegui essa bolsa para estudar, né? Eu tinha 80% de bolsa numa universidade particular. O curso de Direito, ele sempre foi um curso caro, mesmo nas universidades não grifadas, né? Também é um curso caro. E eu tinha essa bolsa por conta do meu trabalho no movimento negro. Eu tinha conhecido esse tema e me aprofundei mais. Eu andava no movimento negro muito distante, assim, até que eu ouvi uma discussão sobre a questão de cotas raciais no programa Livre, que era um programa que passava na SBT à tarde com o Serginho Groisman. E, gente, isso foi possivelmente, antes de eu entrar na faculdade, óbvio, possivelmente 2001. Foi quando eu ouvi a primeira vez sobre cotas raciais. Programa incrível, né? Era muito bom. Programa muito bom, né? E é muito legal a gente lembrar, assim, também do papel, né, da televisão e dos meios de comunicação, né? Porque eles cumprem um papel também educador e formador, né? Se quiserem, óbvio. Exatamente. Só para falar sobre a lei de cotas, a lei de cotas é a lei 12.711. Ela é de 29 de agosto de 2012. Então, né, o Newton falou aqui 2004, foi antes, inclusive, da lei de cotas, que veio só depois. Olha a importância, né? Então, a lei de cotas vai fazer 10 anos agora, em 29 de agosto deste ano, né? Isso aí. A lei de cotas foi uma conquista muito grande, né? O movimento negro pauta a questão de cotas raciais em diversos âmbitos, né? No mercado de trabalho, no acesso pelos concursos e também às universidades, né? O movimento negro pauta há mais de 50 anos, que só foi ser implementada em 2012, né? Começa a construção. Eu tive contato com essa questão das cotas raciais em 2001, no programa que eu falei, e entrei na universidade por cotas, com recorte de cota racial, em 2004, e era essa vaga garantida, reservada, ela não era reservada pelo governo. É importante dizer que a ação afirmativa não é só o governo que faz. O mercado também faz, né? Sim. Então, assim, as empresas fazem. Inclusive, quando o governo se faz um compromisso internacional, que foi o caso do Brasil, as empresas precisam também cumprir com essas questões. E no Brasil, as empresas começaram a fazer antes do governo. Então, em 2004, eu já era aluno cotista, com recorte racial, né, numa universidade particular, e a lei só foi vir em 2012. Em 2012 eu já estava formado, trabalhando em São Paulo, e eu organizei um grupo. Eu trabalhava nessa instituição que foi intermediária da minha bolsa, né, escolar. E nessa instituição eu tinha um trabalho como representação institucional. Então, quando a gente teve a votação, eu estava lá. Falo para você que foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, com toda certeza, né? Quando a gente teve essa possibilidade, né, que realmente virou uma possibilidade real de termos cotas no Brasil, a gente tinha um processo, na verdade acho que era uma DPI, e a gente o movimento negro se organizou. O movimento negro se organizou porque já havia, como eu falei para vocês, já havia algumas instituições, né, sobretudo empresas, que estavam aplicando cotas em vários ambientes. E tinha alguns estados, alguns municípios aqui e acolá no Brasil que estavam implementando leis municipais, e nós não tínhamos uma legislação federal né, sobre o tema. Certo. Então, houve toda uma movimentação, e naquele dia, 29 de agosto, né, de 2012, era o dia da votação. E a gente conseguiu. Eu trabalhava numa instituição em São Paulo, que era a Afrobras. Essa instituição também tinha uma universidade chamada Universidade de Zumbi dos Palmares, e nós organizamos e levamos 100 alunos lá para Brasília e participamos desse dia histórico da votação. Ouvimos o voto histórico do Lewandowski falando sobre aquelas questões. Eu tenho esse voto dele no meu celular, tenho nos meus computadores. É um voto lindíssimo, belíssimo, uma das peças mais bonitas que a gente tem de um ministro do Supremo, é esse voto do Lewandowski.
E estivemos ali, foi muito bacana, foi emocionante mesmo. São quase 10 anos, né, da lei mesmo, né, da lei de cotas. O que você acha que mudou, melhorou o acesso nas universidades públicas, nas universidades particulares também, né, que aí vieram outros programas sociais, né, o SISU, o ProUni. Como que você acha que esse cenário se alterou dentro das universidades? Mudou bastante? Alterou bastante. Já deu o tempo de 10 anos? É suficiente ou precisamos de muito mais tempo para tentar? Não, precisa muito mais. Não é suficiente, não. Isso é uma questão importante, Felipe. A lei, ela dá um tempo, ela tem prazo, né? Uhum. Então, nós já estamos na fase em que vamos avaliar os resultados e, sendo positivo, implementar por mais 10 anos. É o que diz o texto da lei, o texto original. O Movimento Negro já está se organizando para que seja prorrogado, né, por esse prazo aí. A gente entende que 10 anos não é suficiente para ter a mudança que a gente gostaria que tivesse, que o Brasil merece ter, né? Mas a gente já vê em cursos de grande procura, como as engenharias, odontologia, medicina. Década de 90 e anos 2000, você tinha turmas inteiras de 70 alunos que se formavam e que não tinha ninguém negro. Na USP, na Unicamp, na Federal de Minas Gerais, na Unesp, né? Porque essas vagas eram ocupadas por pessoas que tinham tido acesso a uma educação de primeiríssima linha. Quando eu estudei na Unicamp, era isso. 70 alunos, não tinha nenhum negro. Isso foi em 92, né? Sim. Estou entregando a idade aqui, não devia. 92 eu estava já prestando, acho que 93 eu prestei meu primeiro vestibular. Tá. E na época ainda eu queria ser jornalista, mas a Unicamp não tinha jornalismo, não tem até hoje. Então eu tinha uma professora de química no segundo ano do ensino médio, segundo e terceiro ano, e eu fiquei apaixonado por química. Eu nunca tinha visto aquilo. Então, olha que importante, era uma professora de química tão inspiradora que eu sou um cara de humanas, completo de humanas. Mas eu me arrisquei a fazer um vestibular de engenharia química porque ela me fez entender química e física. Apaixonado. E eu ia muito bem. Olha. E fiz o vestibular, óbvio que não era suficiente, né? Aluno de escola pública. Então, não levei bomba, mas tive gosto, né? Fui impulsionado por professores. Eu tinha uma professora de redação que ela falava muito para mim. Cara, você escreve bem, você tem que prestar vestibular. E eu tinha essa ideia já desde criança. E essa minha professora de português, ela me deu livros durante esses 3 anos do ensino médio, muitos livros para eu ler, porque ela falava assim, a Unicamp, 67% da primeira fase é a redação. E era isso. Acho que 62,5% era a redação. Então, se você lê bem, você vai escrever bem. Essa época era uma redação e 10 perguntinhas. E 10 perguntinhas. Olha, 10 perguntinhas. E perguntinhas curtinhas, assim, rápidas de responder. Então, quem escrevesse bem, conseguia passar. Ia para a segunda fase. O problema era a segunda fase. A segunda fase, aí, o problema da educação não tinha solução. Porque aí eu tinha que ser... Eu era arguido em química, em física, em biologia, em inglês, com o mesmo rigor de um aluno do Colégio Rio Branco. Que tinha bons laboratórios, excelentes professores, toda a dedicação, não precisava trabalhar, eu trabalhava desde os 13 anos. Então não era justo eu concorrer com um filho da ministra da Educação no Brasil, que prestou medicina na Unicamp junto comigo. Obviamente ele passou e eu não. Agora, hoje, né, minha filha está estudando na Unicamp, a gente olha os corredores lá, já tem uma diversidade muito maior, né? Sim. Já tem assim, olhos nítidos, assim, você encontra negros em todas as faculdades dentro da Unicamp. Todas as faculdades. O que eu tenho dito muito assim há 20 anos atrás, alguns cursos, parecia que era uma faculdade na Noruega. Eram só pessoas brancas que estavam se formando. Hoje, é muito raro um curso de alta demanda você não ter pelo menos um aluno negro lá. Mas escuta a frase que eu falei, pelo menos um aluno negro. Ainda é muito pouco. Nós temos um aluno negro. Tá, não que representa. vergonha, precisa ter mais. O Brasil mais, é um país né? negro, o Brasil é uma maioria imensa. Maioria negra. Então, assim, a mudança, Felipe, te respondendo mais assertivamente, ela aconteceu, mas ela ainda não é suficiente e ela ainda não está
de acordo com o que nós temos na sociedade. Então, acho que precisa prorrogar esse prazo da lei para que a gente tenha, de fato, uma mudança maior. E segundo o IBGE, 56% da população brasileira se autodeclara preto ou pardo. E ao mesmo passo que os matriculados em universidades que se autodeclaram pretos e pardos representam 38% em universidades públicas e privadas, né? Nas universidades públicas, 50,3% dos matriculados se autodeclaram pretos e pardos, né? Essa foi extremamente importante isso, né? Porque democratizou o acesso à universidade pública, que tem uma qualidade também excepcional e permite, né, que antes o acesso era quase que a USP, né? A gente falava há pouco da USP, Unicamp, era muito difícil acessar, né? Era muito difícil. Eu acho que tem essa questão que você colocou aí, eu acho até que a gente precisa pensar nesses números, né? 50% das universidades públicas, as vagas são ocupadas por alunos negros. E aí a gente tem que pensar no que a gente está dizendo, né? Olhos atentos. Será que é mesmo? Porque tem muita fraude. Essa então, é a próxima pergunta que eu estava pensando em fazer. Sim. Tem muita fraude, muita né, fraude, nas universidades, porque as universidades nem todas aplicam bancas de verificação da autodeclaração. É esse o nome super estranho, né? Banca de verificação da autodeclaração. Por quê? As pessoas se declaram pretas ou pardas. E essa declaração até 2014, até 2018. Porque mesmo com a lei diz lá sobre autodeclaração. Tá? A gente precisa regulamentar e ainda nós não temos uma regulamentação sólida. Nós temos uma instrução normativa de 2018, de abril de 2018. Eu acho que já era Temer, né? 2018. Uma caiu dia 1º, né? 16 de abril, por aí. Uma instrução normativa que fala, então, sobre a necessidade de que todos os cursos e certames que tiverem vagas reservadas precisa ter uma banca de heteroidentificação. O que é heteroidentificação? É quando outra pessoa te identifica. A autodeclaração é uma autoidentificação, como eu me declaro. Então, até ali, você tinha autodeclaração com força absoluta. Ou significa dizer que eu me inscrevi para vagas reservadas para pessoas loiras. Eu me declaro loiro. A universidade entendia que eu, Newton, sou loiro. Vamos virar. A Xuxa se declara preta para fins de vagas reservadas para pessoas pretas, pessoas negras, em um concurso público ou no acesso à universidade. A autodeclaração dela tinha força absoluta. Ninguém podia fazer nada. Caramba. E o movimento negro vendo as fraudes acontecendo. Fraudes e fraudes e fraudes e fraudes. E o movimento negro começou, então, a ir para o Ministério Público e fazer esse movimento, porque a gente era visível, a gente via as fraudes. E então começou a ter vários problemas e, poxa, precisamos ver. Aí o primeiro passo, a autodeclaração, ela não tem mais força absoluta, ela tem força relativa. Você se declara, ok, mas vai ter uma banca que vai fazer a heteroidentificação. Então é uma banca de verificação da autodeclaração. A gente vai averiguar se o que você declarou está correto. Como que vai averiguar? Vendo pessoalmente. Então, essa banca é uma banca que se reúne presencialmente na frente do candidato e ali essa banca que tem expertise, são formadas por pessoas do movimento negro, por estudiosos do tema, né, de relações étnico-raciais, e que vão dizer para esse candidato tranquilamente se ele é uma pessoa destinatária daquela lei, né, daquela reserva de vagas ou não. Sim. E você já fez parte de várias bancas assim, né, Newton? Assim... Fiz parte tanto no município de São Paulo. O município de São Paulo, em 2013, teve uma lei. Então, logo em seguida da lei federal, o município de São Paulo fez uma lei específica para isso, para acesso aos concursos no município de São Paulo, ao serviço público. Todos têm reserva de vaga, 20%. Que ainda é pouco, se a gente pensar que o conjunto da sociedade, 56% são formados de pessoas negras, mas a gente tem reserva de 20% das vagas. E então fiz parte no município e também no governo federal, porque tem concursos em nível federal de universidades, né, tanto para acesso
aos bancos escolares como acesso para trabalhar nas universidades, que tem também cotas. Eu fiz parte dessas bancas em várias cidades, vários estados do país. A lei de cotas também, que agora você comentou, do serviço público, né? Que também é outra lei, 12.990, de 9 de junho de 2014, que ela reserva 20% das vagas e que também está com prazo aí em 2024, né? Para se encerrar, que não tivemos concurso público nos últimos 2 anos, 3 anos, né? 4 praticamente, desde 2018 aí que não tem concurso. Então, hoje, a forma de ingresso à universidade, você ingressa na universidade, mas quando sai, é mais difícil ainda entrar no mercado de trabalho, né? Como que seria esse trabalho aí de entrada no mercado de trabalho para população negra, para mulheres também, né? Sim. É importante dizer que tem, além do recorte de raça, tem o recorte de gênero. Então, essas leis, elas garantem paridade, né, dentro das cotas. Uma coisa que é importante dizer é que as leis de cotas, além de elas terem algumas, né, tem prazo, por exemplo, a do município de São Paulo não tem prazo. Ela não tem prazo. Vai ficar vigente até que se veja uma transformação profunda nos cargos ocupados. Que ótimo. E não só são cargos de acesso para o concurso, tá? Nos cargos comissionados também. Isso é muito importante. Claro. E isso que a gente achava muito interessante. Por quê? No concurso público, você tem uma falsa, que também não é verdadeira, mas uma falsa ideia de meritocracia, né? A gente pode discutir um pouquinho sobre essa questão do mérito, mas você tem uma ideia de que todos estão disputando a mesma vaga. Agora, os cargos comissionados é por proximidade e confiança. Você acha que João Dória tem confiança numa pessoa preta com quem ele nunca conviveu, esse homem nunca conviveu com gente preta? Dificilmente ele vai indicar uma mulher negra para qualquer secretaria, para qualquer cargo, e que tenha uma remuneração e que tenha uma representatividade importante. Porque é importante você ter um ministro da cultura, você ter um secretário de cultura do maior município da América, da maior prefeitura da América, que é a cidade de São Paulo, você ter uma pessoa negra nesse cargo de cultura, de educação, né? Então tem essa representatividade. As cotas também cumprem esse papel da representatividade. De um menino lá da favela olhar e falar assim, olha, a secretária é negra. Essa menina olhar e falar assim, olha, tem outras coisas que eu posso ser. Então, apresentadora de jornal, né? Apresentadora de jornal. Sim, atrizes, apresentador de jornal. Outros lugares que as pessoas podem ocupar, né? Mas os concursos públicos, quando eu falo que ele tem essa falsa ideia, que não é verdadeira mesmo, da meritocracia, é porque a gente entende o mérito de maneira completamente equivocada. A gente fala de mérito, mas quando a gente vai aplicar, a gente aplica aproveitamento educacional e aproveitamento em concurso. Então, por exemplo, vou explicar muito rapidamente o que é o mérito, né? E como o mérito é uma construção social que muda de acordo com o tempo. Qual era o mérito para você ser uma secretária de uma indústria ou de uma empresa multinacional nos anos 40? Era ser alfabetizada. Uma mulher alfabetizada, porque também secretária é um cargo feminino. Porque o machismo constrói assim. Então, homens não ocupavam aquela função. Sim. Mas as mulheres não eram permitidas estudar. Então, aquela que furava a bolha e estudava, ela era a secretária. Qual era o mérito, né? Qual o mérito que você tinha que cumprir para ser secretária nos anos 70? Ser alfabetizada e ter um curso de datilografia. Qual era o mérito para essa mesma pessoa ocupar um cargo como secretária nos anos 80? Os anos 80 ela já tinha que ser bilíngue. Nos anos 2000, ela já tinha que ser bilíngue, ter morado, ter experiência lá fora. Então, você percebe que o mérito está sendo mudado? É o mesmo cargo, para o mesmo tipo de pessoa. Mas o mérito não foi mudando? Por quê? Quem está no poder vai transformando o mérito. Sim. Então, o mérito é uma construção social. Certo. Quem está no poder define qual é o mérito. Você lembra do que Prococ deu quando a Dilma colocou questão de identidade de gênero na prova do Enem? Porque era uma mulher que estava no poder. Ela construiu o mérito. E aí, no mérito, ela colocou aquela questão lá, e depois virou uma frase muito dita pela esquerda no Brasil, que é:
machistas não passarão. Praticamente 3 anos as provas do Enem tinha temas. Se não era na redação, mas tinha temas ali nas questões gerais que tocavam o machismo. Era uma mulher presidenta do Brasil, ela colocou o mérito. Olha só, eu estou falando presidenta do Brasil. Ela mudou o mérito, porque quem está no poder é uma mulher, ela coloca questões de gênero, para a gente pensar, que a gente não pensava antes. Então, o mérito, ele se transforma. Ele se transforma como? Por quem está no poder. Quem está no poder constrói o mérito. Então, vamos pensar nos concursos públicos. Qual é o mérito? Aí a gente vai para uma parte um pouquinho mais... Qual é o mérito para passar na primeira fase da Unicamp? É tirar 50% da nota, não é? Então, quem tirou nota 9 tem mais mérito do que quem tirou nota 5,5? Não tem. Ele tem melhor aproveitamento acadêmico. Sim. Mas os dois têm mérito. Tirar 5,1, tirar 9,9, os dois têm mérito. E a questão tem a ver com oportunidade também, né? Oportunidades. Aí que está a diferença. Porque o menino que estudou no Rio Branco, que estudou no Etapa, que estudou em bons colégios, ele vai tirar 9,9, 7,7. O menino que estudou na escola pública, ele vai passar raspando com 5,0, 5,1. Ambos cumpriram o mérito. Aí é muito importante, porque as pessoas têm uma falsa ideia de que quem entra por cotas não tem mérito. É essa a grande questão que as pessoas falam. Ah, mas as pessoas aí não tem mérito. Furou a meritocracia. Qual era o mérito? Isso é importante dizer. Quase ninguém diz. O mérito no Brasil... as cotas no Brasil, ela só é aplicada para quem foi aprovado. Então, as cotas na Unicamp... As pessoas têm uma ideia de que, assim, tinha 10 vagas para medicina na Unicamp. Aí tinha 3 pretos que não passou na primeira fase, não passou na segunda, mas tinha que cumprir 30% de vagas e colocou 3 negros lá sem ter as notas. Não. O conjunto de pessoas que foram aprovadas... Lembrando, o mérito é 5,1. Se você quer um mérito de 9,9, você coloca lá no edital. Nota mínima, nota de corte, 9,9. Mas se você coloca a nota de corte 5,1, a nota de corte é 5,1. O que vai acontecer é que, possivelmente, as pessoas que estudarem em escola pública vai ficar entre 5 e 6. Não passa dessa nota. Mas quem estudou nos melhores colégios, eles têm ele é candidato de engenharia, mas ele tem uma ótima redação. Ele tem uma ótima noção de geopolítica, ele tem uma ótima noção de história. Ele tem uma ótima noção de biologia, de química, de física. Ele vai bem, ele tira uma nota 7,7. O que acontece? Eu vou aplicar agora dentro do conjunto de aprovados. Quem foi aprovado? Nós tínhamos 100 vagas e foram aprovados 3.000 pessoas. Dentre esses 3.000 aprovados que cumpriram o mérito, reforço, que cumpriram o mérito, nós vamos aplicar as cotas. Então, nós temos quanto de reserva de vaga aqui? Nós temos 20%. Então, dessas 100 vagas, 20 é para negros. Quais negros? Os negros aprovados. Não é aqueles que não foram aprovados, já ficou. É entre os aprovados. Isso é muito importante dizer, porque em toda a discussão sobre cotas no Brasil, a gente sai com a impressão que as pessoas não foram aprovadas no certame, e elas foram. E isso também tem uma outra questão, porque as pessoas entram na universidade... E as notas são altíssimas. São altas. Não, e tem uma outra questão, Silvinho, porque as pessoas chegam na universidade é um pouco menos, né? Mas teve professores da USP dizendo, né, que foram gravados, dizendo que vocês estão aqui por cota, vocês não têm mérito. É um professor extremamente burro, né? Porque ele não entendeu a dinâmica. A dinâmica diz que a cota é aplicada para aqueles que foram aprovados. Mas, sobretudo, no serviço público. As pessoas entram, elas têm vergonha de se identificar como cotista, porque as pessoas vão dizer assim, você entrou porque passou por cotas. Né? Passar por cotas também é cumprir o mérito. Então, essa ideia de que cotas fere o mérito, não fere a cota, reforça o mérito, porque ela só é aplicada para aquele grupo de pessoas aprovadas. Sim. Isso é muito importante dizer, porque a gente tem que quebrar esse mito de que quem é aprovado por cotas furou o mérito. Não, ele não furou, ele reforçou o mérito. Você tem até uma frase que você falou há pouco. A mesma coisa que tem um desenho, depois eu jogo aqui na edição. A Rui Barbosa falava assim, se você tratar os diferentes como iguais, você está fazendo diferença. Que igualdade é tratar os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Sim. Enquanto houver desigualdade, tem que haver cota. Sim. Quando acabar a desigualdade, pronto, acabou a cota. Resolveu. Talvez explicando essa frase que você traz, que é muito importante, não é justo
um menino da periferia, filho da empregada doméstica, concorrer a uma vaga no concurso da USP para medicina com o filho do Haddad, ou o neto do Lula, ou o filho do dono da BASF, ou o filho do diretor-geral da 3M no Brasil. Não é justo, eles tiveram oportunidades diferentes. Sim. É óbvio que aquele que teve melhores oportunidades de educação vai ter um desempenho melhor. Então, coloca esse menino, filho da empregada, para concorrer com os outros meninos, filhos de empregadas, e de metalúrgicos, e de vendedores, e de quituteiros, aprovados. E aí sim a gente vai tirar o melhor dentre aqueles que são, né, que são iguais. Ou o dia que a escola pública for igualzinha à escola particular, né? Exatamente. É verdade. E, né, voltando aí na administração pública federal, os negros eles ocupam 35,6% dos postos. E aí quando é feito um recorte aí por hierarquia e cargos de nível de escolaridade, os pretos e pardos representam 15% das cadeiras mais altas. E entre os servidores com pós-graduação, mestrado ou doutorado, 42% dos brancos têm salário superior a R$12 mil. Com a mesma formação, apenas 28% dos negros têm remuneração superior a esse patamar. Ou seja, quanto maior o nível de formação dos servidores, menor o número de negros que ocupam os cargos. Sim. Né? Então, isso ainda está sendo refletido nessa pirâmide, né? O mundo do trabalho, ele reflete reflete a sociedade, o racismo, o machismo, né? Todos esses ismos horrorosos aí. Eu sempre cito um livro bem bacana do Ramatiz Jacino. Ele é um doutor da USP, e ele tem um livro chamado O Branqueamento do Trabalho. Ele estuda aquele período, primeiro lá no mestrado dele, ele estuda o período de 1886 até 1900, depois ele pega, acho que o período, não sei se é de 1902 a 1920 ou se é de 1912 a 1920. Acho que é de 1912 a 1920, que é um bom tempo depois da abolição da escravidão, que aconteceu em 1888, e ele vai perceber a mudança do trabalho, que cargos e ocupações que eram exercidas por pessoas negras durante o período durante o período da escravidão, agora já eram reservados para pessoas brancas. Quais pessoas brancas? Os europeus que estavam chegando no Brasil, sobretudo italianos. Então, quando você fala do branqueamento do trabalho, você está falando que você está proibindo, porque tinha leis, o município de São Paulo, por exemplo, tinha leis, depois a gente pode, inclusive, trazer essas leis, esses ordenamentos aí, que proibia alguns cargos ser exercido por pessoas pretas. Primeiro, lá atrás, dizendo que não podia... O cargo, por exemplo, de caixeiro, que é o contador de hoje, não poderia ser exercido por escravos. Só que, quando há a abolição, você tem normativas dizendo que esse cargo também não pode ser exercido por pessoas negras, porque elas não são confiáveis, né, segundo o pensamento da época, para trabalhar, mexer com dinheiro. Então, você tem cargos de poder que são reservados para brancos. Então, nós tivemos uma negação de direitos, né? Então, você tem cargos reservados para essas pessoas. Isso reflete no Brasil atual, em que as empresas... É confortável para qualquer dono de empresa ou para qualquer gestor em nível de gerência e supervisão ver pessoas limpando o chão ou servindo comida a essas pessoas negras. Mas eles não se sentem confortáveis de sentar numa mesa com uma mulher negra em cargo de direção. Então, isso continua tendo esse reflexo, né? No mundo do trabalho é muito mais difícil, porque o acesso à educação, o Estado faz, etc. Agora, disputar a vaga de trabalho é muito difícil. Há alguns anos saiu um site em São Paulo, eu acho que nem existe mais, chamado Salariômetro. E eu fazia vários testes. Não sei se ainda está no ar. O Salariômetro, ele mostrava todo o racismo do Brasil e todo o machismo do Brasil. Então, você pegava, eu fiz o teste assim. Cargo, quanto ganha, ou quanto deve ganhar. Porque os empresários iam lá para aplicar os valores de salário. Então, assim, cargo, advogado com pós-graduação e com 3 anos de formação. Com 40 anos. Homem, salário, R$8 mil. Homem negro, salário, R$6 mil. Mulher branca, R$7 mil. Então, ela está ganhando menos que o homem branco, mas está ganhando mais do que o homem negro. Mulher negra,
R$3.000. Ela ganhava quase, sei lá, muitas vezes menos, 2 vezes menos do que um homem branco. E esse site virou um escândalo, né? Porque ali você via exatamente o que acontece no mundo do trabalho, né? Você vai, faz as pesquisas, você percebe que para o mesmo cargo, um homem branco ganha mais do que uma mulher branca, né? O que revela o machismo, e que ganha mais do que um homem negro, o que revela o racismo. E a mulher negra não está nem na base da pirâmide, ela está fora da pirâmide, né? Ela está fora da pirâmide. Você falava pra gente, enquanto a câmera estava desligada, sobre aqueles 3 L. É desse livro mesmo que você falou? Que é o lugar em que o negro é aceito, né? Sim. O lugar que é esperado. Como que é o termo que Essa você usou? é uma tese, eu esqueci o nome do pesquisador, esqueci completamente agora, eu posso depois mandar e colocar a referência. Ele fala sobre a teoria dos 3 L, né? Como a sociedade brasileira permite o negro em alguns lugares e em outros não, que dialoga com essa questão do mundo do trabalho, né? Sim. O negro, ele pode estar ali servindo, pode estar ali varrendo, pode estar ali fazendo um trabalho braçal, de tirar as coisas do lugar, carregar peso, mas ele não pode estar lá no cargo da diretoria. E aí ele traz essa questão dos 3 L, né? O primeiro L é essa questão do lúgubre, né? Da dor. Então, a escravidão do negro normalizou ver pessoas pretas sofrendo, né? O senhorzinho e a sinhazinha, eles não mostravam a canela, né? As roupas no período imperial era assim, cobria tudo. E os negros, você vê todos os desenhos e as fotos, as pessoas, o homem negro estava com o tronco de fora. Esse corpo é público, gente, né? Com uma calça até na batata da perna. Então, assim, e quando eles eram surrados em praça pública, e muitas vezes eles eram surrados pelados. Mulheres negras também. As fotos que tem, você vê o corpo da mulher negra. Então, esse lugar de dor, né? E lembrando assim, que os castigos, a maioria deles eram aplicados para os escravizados na porta da Igreja Católica, para todos verem, com a bênção do Santo Padre, inclusive, né? A Igreja Católica sempre foi conivente com a escravidão, conivente com muitas outras mazelas, né? No mundo todo. Então, o primeiro L é o lúgubre, a dor, né? É normal você ver gente preta sofrendo. Me lembrei do nome do pesquisador, Fernando Conceição. Ele é pesquisador, doutor da Federal da Bahia, da UFBA. E ele trata esse tema. Então, o segundo L que ele traz é o lúdico, né? Então, a imagem do negro, ela está ligada ao samba, à capoeira, a tudo que é lúdico, né? Então, os profissionais negros, geralmente, eles são questionados vamos apontar aqui, inclusive por crianças, tá? Crianças e idosos, né? Porque a gente vai ensinando essa visão social. Então, uma criança olha um homem negro de terno e com trança. O que ele é? Qual é a profissão dele? Eu acho que ele é cantor. Eu acho que ele é... Então, tudo ligado ao corpo, né? À arte, ao lúdico, né? Nada relacionado a algo que seja mais ligado, por exemplo, à engenharia, né? À medicina, por exemplo. O terceiro L que ele traz é a luxúria, né? O corpo do negro, a imagem do negro está ligada ao corpo. Na luxúria, no que diz respeito à questão do prazer, né? Então, é a mulata de Sargentelli, é a mulata globeleza, são aqueles símbolos que ligam a imagem do negro sempre a essa questão do prazer carnal. Então, ele traz essa relação e percebe que esses 3 L's estão ligados ao corpo, né? E aí ele faz esse desenho de que o negro representa algo do pescoço para baixo. É o samba, é o quadril que remexe, é o jogar da capoeira, é tudo relacionado ao corpo. A dor é no corpo físico, né? O lúdico se expressa pelo corpo físico. Nenhuma das atividades está relacionada ao intelecto. E isso, né, essa ideia é repetida nas empresas, quando a gente normaliza ver pessoas fazendo trabalho braçal, pessoas pretas. Então, a gente contrata com muita tranquilidade alguém para limpar, sendo preta, mas a gente não contrata com tranquilidade
para ser recepcionista de um consultório dentário uma menina negra. Veja, consultório dentário, para ser recepcionista, você não precisa de expertise nenhuma. Você só precisa de uma pessoa lá que represente a sua empresa. A maioria dos consultórios dentários contratam garotas brancas, porque a imagem da mulher negra não está ligada a esse lugar de limpeza, de asseio, de representação institucional, né? A porta de frente da empresa é a recepção. Então, veja, mas o segurança negro é tranquilo estar lá, porque é força bruta para bater alguém, para defender. Então, você veja que essas ideias elas são levadas, em alguns casos, de maneira inconsciente, né? Por esses empresários, pelas pessoas. Mas, em muitos casos, de maneira consciente mesmo, sem nenhum tipo de pudor. Acho que vale... a gente observar no nosso dia a dia, né? Perceber no nosso ambiente de trabalho, os lugares que a gente frequenta, observar em tudo, né? Nos contextos, os bairros, né? Sim. Quando você circula pelos bairros, você vê onde as pessoas estão, qual a proporção, por quê, né? Se questionar, eu acho que isso é muito importante, né? Pra gente... Esse olhar social, Felipe, da gente também se olhar e ver, opa, eu sempre falo assim, o racismo ele é irmão siamês do machismo. Vem da mesma origem, porque o machismo é um sistema de poder que coloca o homem acima da mulher, com mais poder que a mulher, poder representativo, poder econômico, poder político, poder de todos os níveis. E o racismo faz isso, só que troca, não é gênero, aí é raça. Então coloca o branco como alguém que tem mais poder sobre o negro, que então pode escravizar, ser propriedade dele. O sistema, inclusive, de casamento católico é esse. O homem compra a mulher. As famílias davam dote para a família da noiva. Recentemente, agora, o homem pode colocar o sobrenome da esposa, ou a mulher não precisa colocar mais o sobrenome, mas as famílias ainda falam assim, coloca o sobrenome porque é uma propriedade, é visto como propriedade, do jeito que o escravizado era visto como propriedade. Então, às vezes, eu me vejo e me coloco assim, eu estou sendo gentil com essa mulher, será que se fosse um homem no lugar dela, eu pegaria essa mala dela para ajudar a levantar? Então, às vezes, tem atitudes nossas que a gente acha que é gentileza, e é gentileza sim, mas perpassada pelo machismo. Se você ajuda um homem a carregar a mala, ok, você é gentil. Se você ajuda um homem, ajuda uma mulher, você é gentil. Se você só ajuda mulheres, você é machista. A gente precisa colocar o nosso olhar e fazer esse exercício diário. Eu dou lugar no banco do ônibus, ou, enfim, ofereço vaga de carro para uma mulher que está vindo, só para mulher. Quando é o cara, eu passo na frente. Então, eu não sou gentil, eu sou machista. Exato. Newton, e na OAB? Né? A OAB ela é um instituto que não tem nenhum registro sobre quantos negros, pardos, brancos possuem na sua carteira de mais aí de 1.200.000 inscritos. Como que o mercado de trabalho, como que funciona depois, né? O pós, pegar a carteirinha lá da OAB, fez a faculdade, chegou, teve o ingresso, como que funciona isso? Por que a OAB não tem esse registro? Como que... A OAB, como qualquer outra instituição, ela reflete o que acontece no país, né? A gente fala muito sobre racismo institucional e essa situação é um exemplo de racismo institucional. Quando a empresa ou quando a instituição se nega a fazer um censo com recorte racial, é porque ela não quer ficar mal na fita, porque ela sabe que ela opera o racismo, que ela tem um espaço de racismo ali. Então, não colocar censo, não ter o número de advogados negros e negras, é porque ela não quer que se revele que, sei lá, um número imenso de pessoas negras são advogados e só 1% delas ocupam os grandes cargos nos grandes escritórios. Por quê? A advocacia, ela é uma profissão, né, da burguesia. Né? Ela existe para defender os direitos, não é diferente do pobre, os direitos do pobre, gente. A advocacia, ela existe para defender os direitos dos burgueses.
Então, né, a OAB é essa instituição que faz esse meio de campo aí. Essa profissão, eu estar nessa profissão e outras pessoas brancas com consciência política, de classe e de racial, estar nessa instituição e praticando e querendo praticar essa profissão é uma virada de jogo. Porque, na verdade, a gente está querendo reverter essa história, né? Então, a instituição, a OAB, ela reflete o racismo no país. Então, não ter um censo significa, óbvio, que o racismo institucional não permite que ela diga e se mostre racista, né? A gente falou sobre essa questão do mercado de trabalho. A minha entrada no mercado de trabalho, por exemplo, foi caótica. Eu estava ainda na faculdade, fui indicado por uma professora, porque era um aluno que se destacava, né? Como eu era bolsista, eu não podia tirar notas baixas. A média na universidade, na faculdade que eu fiz, já é uma média alta, acima do que se previa. Não era média 5. A média na faculdade que eu fiz era média 7. Então, a faculdade que eu fiz tinha uma história que todo mundo falava assim: você passou na frente, derrubou o RG, você está matriculado. Vocês já devem saber qual a universidade que eu fiz. Eu fiz o NIP. Então, assim, passou no NIP, derrubou o RG na frente, você está matriculado. Agora, sair de lá formado, eu quero ver. A média era 7. E eu, como aluno bolsista, eu tinha que tirar 8. Abaixo de 8, eu perdia a bolsa. Então, eu tinha que ralar para estudar. E eram temas que eu não estava acostumado, entendeu? Então, eu tinha que ralar muito para estudar. Bom, mesmo sendo um aluno destacado, e por isso fui indicado por essa professora para um escritório grifado aqui em Campinas, quando eu cheguei então ela mandou o meu currículo, ela mandou, não foi eu que mandei, ela mandou o currículo, tal, e marcou e falou: olha, o fulano gostou do seu currículo e vai lá para a entrevista e tal. Fui. Quando eu cheguei, é um escritório maravilhoso ali na Nova Campinas, e houve um estranhamento, assim. Eu percebi, eu falei: ué, acho que não estavam me esperando, será que não era hoje? Enfim. E aí, quando eu fui fazer a entrevista, o entrevistador, o advogado ali, fez a entrevista e estava com o meu currículo todo marcado ali, as médias, né, as notas, assim, processo civil, as notas todas, grifado algumas, e ele falou assim... Ele fez a entrevista, correu tudo normal, e aí eu não lembro em que momento ele falou assim, já perto do final, de qual família que você é? Ele deu... Foi um ato falho. Cara. Qual família? De qual família você é? Aí eu fiquei desconcertado, assim, porque eu não imaginava essa pergunta numa entrevista. Aí eu olhei para ele e falei assim... Ele percebeu meu estranhamento e falou assim: não é isso que você está pensando. Ele se adiantou. Aí eu falei assim... não, acho que é isso sim. E eu sou muito franco, né? Capricorniano. Eu já virei para ele e falei assim: é isso sim. Eu sou Silva. Tá aí. Eu sou um filho da puta. Eu não tenho tio, nem pai, nem avô, nem primo desembargador, nem juiz federal. Eu não tenho uma rede de relações que possa facilitar nada nos nossos processos. Não é isso que você está pensando. É isso sim, agora você está me ofendendo, você está me chamando de burro. Eu entendi. Estou saindo agora. Eu saí e fui para uma praça que tinha ali perto. Cara, eu chorei acho que uns 20 minutos. Na época eu já tinha celular, a professora sabia mais ou menos o horário, ele deve ter falado com ela, e ela me ligou: Newton, o que aconteceu? Eu falei, eu estava chorando muito, falei: fulana, aconteceu assim, assim. Ela falou: cara, não acredito, que cara escroto, não sei o que tem. Então, a minha tentativa de entrada no mercado de trabalho como advogado foi esse caos. Quando eu terminei a faculdade, eu fui convidado para trabalhar em São Paulo, nessa instituição que tinha sido intermediária da minha bolsa. E eu fui trabalhar com essas questões, né, numa instituição, não exercendo como advogado. Então, veja só, eu era um estudante de direito. Quando eu fui para lá, eu já tinha passado na prova, já tinha sido aprovado na prova da OAB, mas o cargo que eu estava ocupando ali não era como advogado, era como uma relação institucional ali, representante institucional. E fiquei ali durante um tempo. E era uma instituição totalmente a favor da causa, e eu não consegui esse cargo. Quando eu vou exercer foi na Prefeitura de São Paulo, que aí sim eu fui contratado para isso. Mas fui exercendo a advocacia, fazendo o que de mim se esperava, sendo pro bono e ajudando nos movimentos sociais,
Marcha da Maconha, você tem que ter advogado lá porque a polícia sai batendo e prendendo, Marcha das Vadias. Então, os movimentos sociais eu acabei advogando assim, né? E fui fazendo a minha experiência, depois vim para Campinas, trabalhei em escritório, enfim, tive uma outra trajetória, mas a entrada é essa. Depois que você pega a carteira da OAB, é tudo muito difícil, como é para o negro em qualquer lugar. Sim. Ô, Newton, acho que está caminhando para o fim, infelizmente. A gente vai ter que convidar você novamente. Eu venho. Por você falar que vem, já está marcado, é só agendar, Felipe, né? É só agendar. Só um agendar, papo muito... porque... Iria ir até o próximo programa, né? Iria mesmo. Eu queria só que você falasse um pouquinho, só para a gente estar concluindo, a respeito da ONG, né, que leva o nome do Neandro e tudo mais, qual o trabalho que vocês fazem. Para quem está vendo o podcast e não conhece, se puder deixar teu Instagram, o Instagram da instituição, seria muito interessante. Tá joia. Eu vou preferir que vocês coloquem aí os caracteres da ONG meu, porque eu não me lembro... sou muito ruim de memória. Tenho usado poucas redes, mas tenho meus perfis lá, mas não lembro quais são. A ONG que eu trabalho hoje, que eu faço parte, é o Centro de Apoio Neandro Silva. É uma ONG que começou familiar. A gente começou um trabalho, meu irmão olhando, meus dois irmãos, Neandro e Nelly, olhando a situação dos meus pais, já idosos, e que estavam ali começando uma depressão porque não tinha atividade, e eles pensaram, vamos fazer alguma coisa para dar atividade para meu pai e para minha mãe. Eles trabalham com música. Então, o Neandro já fazia um trabalho voluntário aqui no Parque Osiel, e ele falou, então vamos fazer o seguinte, ele ensinava música, na verdade ele ensinava inglês através da música, lá, voluntariamente. E aí chegou um ponto que fez campanha para comprar violino para crianças, ele era muito maluco, assim. E aí ele abriu uma ONG com a minha irmã. Abriu uma ONG, foi lá, abriu o CNPJ, tudo bonitinho. Eu fiz parte da ONG, da diretoria, mas, tipo, eu não estava nem sabendo o que estava acontecendo e eles estavam fazendo esse rolê. Isso foi em 2016. Em 2017, o Neandro morreu. Nós ficamos, 2017, 2018, muito perdidos ali. Eu adoeci muito. E aí, em 2019, minha irmã, vendo quando estava grave a doença, ela me chama para fazer um musical. E o musical deu certo até certo... Deu certo, porque o objetivo dela era que eu voltasse à vida. E eu consegui começar a caminhar e fazer a música. Então, a ONG chamava Música de Casa, porque a ideia era levar a música da nossa casa para outras casas, para outras pessoas. Né? Então, ela tem um viés muito cultural, muito, né, para as questões culturais. Mas é óbvio, quando a gente pensa sobre todas as questões de vulnerabilidade, a gente sabe que essa vulnerabilidade social, ela não é só social, ela é social, econômica, cultural, educacional. Então, a gente oferta ali uma série de serviços, né, para que as pessoas sejam alcançadas na sua totalidade. Então, a gente leva música, a gente leva a cesta básica. Hoje nós fizemos a entrega de 100 cestas básicas aqui em Campinas. 100 cestas básicas, não, acho que foi 50 cestas básicas, 1 tonelada de alimentos. A gente fez a entrega para essas famílias. Temos uma assistente social que faz esse trabalho. E dentro do departamento social, eu sou diretor de departamento social, então trabalho com uma assistente social. Estamos trazendo agora uma psicóloga, porque a gente está percebendo a necessidade de ter uma psicóloga nos acompanhamentos, né? Então, a gente entra, entrega a cesta básica, e aí a gente percebe as necessidades ali, que elas não são só sociais. A gente tem ali casos de sucesso, de aposentadoria que foi conquistada, pensão por morte. A gente chegou em alguns lugares que chegamos ali, entregamos a comida, vimos a situação. Quando a gente foi conversar e foi mais profundamente, tinha um caso de uma pensão por morte lá que estava parada há 3 anos, que não entraram, e 2 meninos menores, a mãe tinha sido assassinada. Então, a gente entra e faz esse trabalho de levar a totalidade da dignidade, né? Dar a comida, dar cursos. Então, a gente tem um braço de formação muito interessante. Damos curso da área de beleza, na área também de segurança do trabalho, trabalho em altura. A gente faz uma parte de formação e a parte cultural, que envolve não só a música, como o teatro, a dança, a moda. Temos um time bem interessante aí, estamos trabalhando bastante. Muito bom. Então, Centro de Apoio Neandro Silva. É @CA Neandro Silva. Exatamente. Newton,
Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Suas palavras são edificantes, conforme a gente falou. Exatamente. O termo que a gente quer usar, que é Erga Omnes, tem que ser um espaço edificante. Você sempre é edificante e a gente sabe que vai além do discurso. Então, parabéns pelo teu trabalho, por estar fazendo a diferença. Que Deus possa te abençoar no seu trabalho, na sua vida, na sua profissão. E mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Newton. Foi edificante, realmente. A gente só tem a agradecer, de verdade. Muito obrigado mesmo. E agora? Se você quiser, não esquece, segue o canal, dá uma curtida, segue o canal do Centro de Apoio Neandro Silva, @CA Neandro Silva. Sigam o Newton também. Newton, obrigado. Espero que seja a primeira de muitas vezes que você possa vir aqui, tá bom? Quero voltar, gente, quero voltar. Gostei muito do nosso bate-papo. Eu acho que tem que ter espaços como esse para a gente fazer essas ideias chegarem mais longe. E, pessoal, curte aí o canal, siga o canal, se inscreva, curte esse programa e os próximos e vamos fortalecer aí todo mundo. É isso aí. Erga Omnes. Direito para todos. É isso aí. Direito para você, direito para nós.